Falaremos o quanto Nossa Senhora, Rainha, tem a nos ensinar sobre humildade. Sim, aquela que está à direita de Deus, coroada como Rainha do céu e da terra. Quem é essa mulher? Muitas vezes a gente se pergunta, que avança como a aurora. Quem é essa a quem os anjos servem? É Maria, a serva do Senhor. Olha que interessante, meu querido, minha querida ouvinte. Falar de Maria, quando a gente pensa em Maria, nós imaginamos a rainha do céu e da terra. E ela carregava em si o serviço, a servidão, por isso conhecida Maria, a serva do Senhor. Deus é aquele que exalta os humildes e humilha aqueles que se exaltam. Maria, por toda a sua vida, foi uma mulher que se colocou como serva, se comportou como uma discípula do Senhor Jesus. E Jesus era o seu filho, a filha de Deus Pai que seguiu os passos do Mestre Jesus. E Jesus era o seu filho. Ela é a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. Maria não se deixou engrandecer por nada deste mundo. E ela era mãe de Jesus. Não deixou que o seu coração fosse tomado pelo orgulho, pelo sentimento de grandeza, pelas exaltações e os louvores humanos. Pelo contrário, ela é a humilde serva do Senhor e mãe de Jesus. Friso isso, falei desta forma, porque mesmo na condição de ser mãe do nosso Salvador, em momento algum ela se colocou numa posição maior que o seu Senhor. Quando contemplamos Maria, os méritos dela estão nas suas virtudes. E entre essas virtudes podemos admirar tantas, mas tantas, que brilham no céu. Destacamos aqui hoje a virtude da humildade. Como a humildade é agradável aos olhos de Deus. Momentos atrás, aqui, conversando com a Fernanda, nós falamos que às vezes a gente tem a vontade de estar do lado de Deus, vendo a nossa vida, como que seria o nosso comportamento. Será que nós estaríamos sendo dignos de Maria, que sempre se colocou como serva do Senhor? É interessante a gente se perguntar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, principalmente diante de tudo que nós passamos. Pois a humildade é agradável aos olhos de Deus. Encanta e faz bem. A humildade melhora os relacionamentos, seja ele casamento, seja ele amizade, namoro, seja ele profissional. Quando você traz uma pitada de humildade, tudo fica melhor. Porque com a humildade, a gente ouve mais o que o outro tem a nos dizer. A gente espera, tem mais paciência. A humildade, ela nos faz trabalhar essas outras virtudes. Ela nos permite sermos melhores. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ser humilde é ser capacho? Então, não. Ser humilde é buscar compreender e se colocar no lugar do outro diante das adversidades, diante de todas as situações. Qual seria a sua posição? Num casamento, num matrimônio, se um falar mais alto que o outro e o outro querer falar mais alto que o outro, vai começar uma guerra sem fim. Falta o quê? A humildade. Quando falta a humildade, o orgulho é o que reina. E nós não podemos deixar isso acontecer
nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia e em nós mesmos. Nós precisamos trabalhar essa virtude da humildade. Precisamos investir num coração humilde, porque o orgulho se apodera de nós, gera todos os descontentamentos humanos, gera as disputas desenfreadas, as competições, as brigas, as rivalidades. Muitas histórias de famílias rivais, por exemplo, se você for ver lá na raiz do problema, for investigar, acaba sendo que um não quis ouvir o outro, que um quis ser melhor que o outro. Faltou naquele momento uma pitada de humildade. E Maria vem nos ensinar que o nosso caminho é necessário a gente investir na humildade. Porque nós temos um caminho aqui, nós estamos passando por aqui. E o que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo de bem? Porque isso é o que a gente leva, o bem que a gente faz. Mas se eu permito que o orgulho é o que me condiciona, eu sofro um sério risco de deixar muitas marcas ruins. E não é esse o objetivo, não é essa a ideia que Deus tem para nós como criaturas. Se olharmos hoje para a bem-aventurada, a sempre Virgem Maria, e querermos aprender dela a sermos humildes, aquela que nós aplaudimos como Rainha do céu e da terra, brilha no meio de nós por toda a excelência de humildade que ela viveu no seu coração. Sempre serva, somente serviu a Deus e não buscou nenhuma ostentação humana. No mundo onde vivemos, onde é tão importante aparecer, estar à frente dos outros, querer ser melhor que os outros, até nas igrejas a gente percebe isso, e não só na católica, mas como das outras irmãs igrejas também, a gente percebe que existe essa semente do inimigo da falta de humildade, e isso é muito perigoso para os nossos serviços. Hoje a gente percebe que o reconhecimento, os aplausos, os destaques, né? Os likes, quantos likes você teve, é como se isso tudo substituísse como é você, como é o outro, como está o outro. Hoje nós vivemos num tempo em que o outro, que deveríamos amar como a nós mesmos, está em 10º, está em 5º, 6º lugar. O que vem à frente é o eu, o que eu faço, não é o que nós fizemos. E isso não agrada o coração de Deus. E isso não é o que nós precisamos trazer para a nossa vida. É só com ela que vamos configurar para sempre a constelação do céu, brilhando com Cristo para sempre. Ó bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, ensina-nos o caminho da humildade dentro da minha família, dentro da minha vida, dentro da nossa comunidade. Eu vou contar para vocês uma história, uma fábula, que vai deixar assim o nosso coração mais aberto a este tema. Conta uma antiga fábula que um carvalho gabava-se de sua força. Carvalho é uma árvore frondosa, forte, né, milenar, e pretensa resistência, desdenhando da aparente fragilidade do bambu. Para quem conhece o bambu, né, ele enverga, mas não quebra, né, como diz os antigos. Pois bem, certa noite, açoitados por uma terrível tempestade, o bambu curvou-se aos ventos que estavam muito fortes, enquanto o carvalho afrontava as forças da natureza, dizendo que não tinha quem o derrubasse porque ele era resistente e forte.
passado temporal, o bambu seguia de pé, sustentado por suas profundas raízes e sua postura flexível diante do vendaval. E o carvalho? Pois o carvalho tombou, pareceu com suas raízes postas, arrancadas do solo pela fúria dos ventos. Meu irmão, minha irmã, diante das adversidades da vida, podemos ser flexíveis como um bambu ou rígidos, feito carvalho. Enfrentar com humildade ou com arrogância, agir com inteligência ou reagir com insolência. Há quem cultive teimosias de estimação, fazendo-se inflexível. Muitas vezes é preciso recuar alguns passos para conseguir avançar numa grande jornada. A nossa vida é uma grande jornada. Muitas vezes eu preciso dar 2, 3 passos atrás para conseguir dar 5 à frente. O rigor da força até pode sustentar momentaneamente, mas só a flexibilidade fará vencer. Os realmente fortes tropeçam, curvam-se, mas se reerguem e avançam vitoriosos. Não pense você, meu querido, minha querida ouvinte que está aí com a gente, que a humildade é fazer você uma pessoa fraca. Não. A humildade te permite ser forte e vitorioso na sua jornada. E, o mais importante, quando trabalhamos a humildade, com certeza Deus está contente conosco, porque observamos aquilo que é mais importante, o testemunho que Nossa Senhora nos dá. Humildade, paciência, ouvir. Hoje é o que a gente tem para compartilhar com vocês. Que Nossa Senhora esteja sempre junto de vocês, junto de nós, para que aprendamos a cultivar essas virtudes. Não é fácil, mas precisamos avançar. Um passo à frente, um passo atrás, mas continuar a jornada.